o evangelista Lucas escreveu no respectivo capítulo 15. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15, versículos 17, 18 e 19. É sempre bom ler a Bíblia, a palavra de Deus, no momento como este, porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é mais doce do que mel. Amém? Diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 17, 18 e 19. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros ou trabalhadores. E você diga amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, louvando a Deus. Nós temos um tema proposto para esta noite, parábola do filho pródigo. Repita assim após mim: a parábola do filho pródigo. Nós lemos aqui 3 versículos, depois iremos ler outros, mas a princípio eu quero vos dizer que quando você abre a Bíblia para ler, você não está iniciando uma leitura, você está iniciando um relacionamento. Que isto, pastor, é verdade. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia para ler, você não está iniciando uma leitura, você está iniciando um relacionamento. Por que, pastor Adão? Porque a palavra aqui é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o verbo. E o verbo é quem? O verbo é Deus. João capítulo 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então todas as vezes que você lê a Bíblia, você não a lê para obter informações, mas quando você lê a Bíblia, você a lê para desfrutar de um relacionamento com o seu autor. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Deus é o autor da Bíblia. E como Jesus é o verbo que se fez carne, diz a Bíblia, e habitou entre nós, quando Jesus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Imagina quando a gente lê a sua palavra. Porque aqui nós estamos então desfrutando de um relacionamento com Deus. Você não lê a Bíblia para obter informações. Você lê a Bíblia e entra num relacionamento com Deus. Com Deus. Se você prega e utiliza a Bíblia para ensinar fora desse relacionamento com Deus, você está o quê? Pervertendo a verdade. Apenas isso, pervertendo a verdade. Você lê a Bíblia para obter nela informações.
Quando eu li esse texto aqui, de Lucas, capítulo de número 15, eu fiquei pensando nas 3 parábolas que Jesus disse nesse capítulo 15 de Lucas. Aqui nós encontramos 3 parábolas: a parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do filho. Na primeira parábola, a parábola da ovelha, diz a Bíblia que a ovelha se desgarrou, se perdeu, e o pastor ele deixa as 99 e ele vai à procura da ovelha perdida. Escute bem isto. E a encontrando, diz a Bíblia, que ele coloca nos seus ombros gostosos e ele leva até o aprisco, até ao redil. E ele convida os seus amigos e vizinhos e diz: olha, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. No mesmo capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a segunda parábola, a Bíblia fala que uma mulher, escute bem isso, uma mulher, ela tinha 10 dracmas. O que era dracmas? Moedas. E a Bíblia diz que ela perde uma delas. O que ela faz? Diz a Bíblia que ela acende a lâmpada, ela acende a luz, e ela começa a varrer debaixo da cama, varrer nos cantos da casa, enfim, ela sai à procura da sua dracma perdida. E quando ela a encontra, ela convoca as suas amigas e diz: olha, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Todavia, na terceira parábola do capítulo 15, que é a parábola do filho que saiu de casa, nós vamos ver que a festa foi muito maior. Foi muito maior, teve uma grande festa. Agora, imaginemos o porquê. Porque nesta parábola está aqui explícito nela relacionamentos. Aqui a Bíblia começa no capítulo 15, o versículo de número 11, que um pai tinha 2 filhos. Ele tinha quantos filhos? 2. Pai representa aqui relacionamento. É o relacionamento da família, pai, filhos. E a Bíblia começa dizendo que um certo homem, ele tinha 2 filhos. A Bíblia não diz que foi o mais velho, mas a Bíblia diz que foi o mais novo. Quem sabe o menos experiente, o mais afoito, o mais atirado, o mais desobediente, quem sabe. A Bíblia diz que o filho mais novo, ou seja, o filho menor, a Bíblia diz que ele se dirige ao seu pai e disse: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Quando você lê esse texto, não conhecendo o que a Bíblia fala lá no Velho Testamento a respeito disso, era um grande agravo a este pai. Por quê? Porque a herança só era dada aos filhos depois que o pai morresse. É a mesma coisa que esse filho mais novo chegasse para o seu pai e dissesse: pai, eu gostaria que o senhor morresse, porque o senhor morrendo, aí a herança me seria dada. Então, pai, eu gostaria que o senhor morresse. Você vê lá em Deuteronômio que somente depois da morte do pai, que o filho, não o mais novo, mas o mais velho, o primogênito, ele então tomava posse da herança deixada pelo seu pai. Mas esse aqui, o pai estava em vida.
E parece que ele estava desejando a morte do seu pai, porque ele queria a herança antes do seu pai morrer. Então seria a mesma coisa que ele dissesse: ó pai, eu gostaria que o senhor morresse, porque eu estou precisando da herança. O pai poderia ter dito: ó, não tem herança para você agora, eu estou vivo. Eu estou vivo, eu não morri. A herança é depois que eu morrer. Mas por que o pai respeitou a atitude do filho? O pai poderia ter questionado com ele. Afinal de contas, era o seu filho que queria pegar a sua fazenda e ir embora de casa. O pai poderia ter questionado com esse filho. E talvez você pergunta: pastor, mas por que não questionou o pai com o filho? Porque esse pai aqui da parábola representa Deus, e Deus respeita as nossas decisões. As consequências certamente serão inevitáveis, virão inevitavelmente, mas Deus aceitará as nossas decisões. Deus aceitará as nossas escolhas. Você vê que o pai não questionou com o filho. Ele poderia ter questionado, ele poderia ter revidado a atitude do filho. Espera aí, meu filho, você está querendo sair de casa, você vive bem aqui, você está debaixo da minha tutela, da minha égide, da minha proteção, você está sendo bem cuidado, está te faltando alguma coisa, meu filho? A Bíblia não mostra que o pai questionou com o filho. Sabe por quê? Porque Deus respeita as nossas decisões. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que o pai simplesmente o libera. Bem diferente. Alguém diz: poxa, mas o pai deixou o filho embora e nem foi atrás dele. Por que será que na parábola lá das ovelhas, da ovelha que fora desgarrada, o pastor foi lá e correu atrás e buscou? Sabe por quê? A ovelha se perdeu. Diz que se perdendo uma, ela se perdeu. É diferente da atitude do filho. A dracma foi perdida dentro de casa, se perdeu dentro de casa. Agora o filho foi embora porque quis. Foi da sua própria vontade sair de casa. Por isso que o pai não questionou com o filho. Ele poderia ter questionado: filho, não faça isso. A gente está muito feliz vivendo em família. Agora você quer sair de casa, nos deixar. Era só 2 filhos. Tomando uma atitude dessa, só ficaria o mais velho. Mas o pai não questionou. Não questionou. E nem correu atrás para ir buscá-lo. Sabe por quê? Deus respeita as nossas decisões. Mas fique certo de uma coisa: quando você toma uma decisão errônea, errada, quando você faz uma escolha não dentro da vontade do Altíssimo, da vontade de Deus, pode ter certeza, as consequências virão. E quando as vir, é por sua causa. É você que causou tal situação. Não queira culpabilizar A, B ou C pela sua situação. É você que causou aquela situação. Porque você, de livre, espontânea vontade, você tomou uma atitude de sair da casa do seu pai. Gente, olha o verso de número 12.
E o mais novo, o mais moço deles, disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. A Bíblia não diz que o pai questionou com ele. A Bíblia não diz que o pai o aconselhou. Ele já tinha assumido, a atitude já estava no coração. Para ele ficar dentro de casa, com a cara feia, sisuda, descontente, desgostoso, o pai olhou e viu que não seria bom. Então, simplesmente, no versículo de número 12, está escrito: e ele repartiu com eles. Aí já não foi só com o mais moço, o mais novo. Teve que repartir também com o mais velho, que tinha uma porcentagem maior na herança. Diz que repartiu com eles a fazenda. Tá bom, filho, você quer ir embora, você quer sair de casa, está aqui a sua herança. Repartiu com ele, deu a herança dele. Ele não demorou muitos dias. A Bíblia diz que foram poucos dias. Verso 13: e poucos dias depois, ele estava decidido. Ele tinha uma visão errônea de casa. Ele tinha uma visão errônea do seu pai, do seu irmão, quem sabe do seu familiar. Ele tinha uma visão errônea, porque ele não demorou. Pegou a herança que o pai lhe repartiu, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, diz a Bíblia, ajuntando tudo, o que ele fez? Está escrito: partiu para uma terra longínqua. Essa expressão longínqua, uma terra remota. Ele diz: eu vou para um lugar que aonde ninguém pode me encontrar, pode me achar. Não deu endereço, não deu nada. Ele partiu para uma terra longínqua. E a Bíblia diz: e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Irmãos, aqui começa uma grande crise espiritual na vida daquele moço. Ele pega a sua fazenda, ele sai da casa do seu pai, ele vai para uma terra longínqua, uma terra remota, e a Bíblia diz que ali ele desperdiça. Você já pensou? Toda a herança que o seu pai lhe deu, todo o dinheiro que o seu pai lhe entregou, naquele lugar aonde ele estava, ele desperdiçou. Sabe o que é desperdiçar? Eu me lembro que no tempo de jovenzinho, a gente ganhava o salário e tinha muitos, às vezes até a gente também ia para os bares, os botecos, e ali pagava para todos. Cerveja hoje por minha conta, pode beber à vontade. E os camaradas bebiam 4, 5. Rapaz, na hora de pagar, ia quase o pagamento, o salário da semana. A gente recebia por semana. Falei, meu Deus, por que eu fui falar isso? Os caras bebiam, porque não é eles que estão pagando. A Bíblia diz que foi ali, vivendo dissolutamente, que esse moço desperdiçou. O que é desperdiçar? É esbanjar. Por isso que a palavra pródigo significa o esbanjador, o dissipador, aquele que dissipa. Ele pegou a herança do pai, ele pegou toda aquela grana e agora começou a viver com, olha para cá, os falsos amigos. Porque hoje acontece assim, né? Enquanto você está numa posição elevada, quando você tem muita grana, muito dinheiro, rapaz,
Não falta amigo dizendo, vamos lá no shopping. Mas sabe por que ele quer ir no shopping? Porque ele sabe que você compra até a roupa para ele, você vai pagar. Sabe por que ele quer ir no shopping? Porque é você que vai pagar o almoço, o jantar, o lanche. Então ele começa a se oferecer. Por quê? Porque você tem grana. A Bíblia diz que enquanto ele tinha grana, irmão, ele estava rodeado de amigos. Isso aí serve de uma grande alerta para os jovens da igreja, porque eles pensam que a felicidade deles está lá fora. Um equívoco, um engano. A sua felicidade está em Cristo. Por isso está escrito lá em Eclesiastes capítulo de número 12, verso 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos, dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. A sua alegria, a sua felicidade, jovem, está no Senhor. Mas ele preferiu, divino, sair de casa. Ele preferiu deixar toda aquele bem-estar que ele tinha na casa do pai. Olha, tudo era seu na casa do pai. Tudo era seu. Você que é pai, você que é filho, sabe muito bem do que eu estou falando. Filho está morando com você, o filho está debaixo da sua tutela. Tudo que você tem é do filho. Ele tem liberdade, ele sai de um lugar, ele chega, tira o sapato, joga lá na sala, ele senta lá para a cozinha, senta na beira lá da mesa, ele faz uma bagunça, mas a casa é dele, porque é a casa do pai, ele tem liberdade. Todavia esse moço preferiu deixar todo o conforto que ele tinha na casa do seu pai, toda a segurança, toda a vida boa, irmão, vida boa. O pai era rico, ele deixou tudo. E ele foi para uma terra longínqua. E o que me chama a atenção aqui, eu até grifei na minha Bíblia, que ali ele desperdiçou toda a sua fazenda. Não era pouca grana, era muita grana. Mas como ele não tinha batalhado para conquistá-la, era o seu pai. Ele então, quando você não paga o preço daquilo que custou o suor do seu rosto, porque a maioria dos que ganham na loteria esportiva ou aí na Mega Sena fica pobre. Eu disse, esse dia falaram aí um cara que ganhou 26 milhões e ficou pobre lá no Rio de Janeiro. Eu falei, mas não é possível. Como é que com 26 milhões um cara ficou pobre? Já sei. A resposta está aqui, ó. Ele não teve a dificuldade, o ardor do suor do rosto para conquistar aquele dinheiro. Vem fácil, e tudo que vem fácil, vai fácil. Ele desperdiçou toda a sua riqueza, diz a Bíblia, vivendo dissolutamente. Ou seja, uma vida a seu próprio bel prazer. Olha para cá, uma vida esplêndida, uma vida dissoluta quer dizer uma vida regalada. Uma vida regalada, dissoluta, ou seja, uma vida de pecados, de prazeres, muitas bebidas, muitas comidas, muitas mulheres, meretrizes. Ele gastou tudo, o dinheiro que levou. Agora, você sabe que toda escolha sua gera uma consequência. Toda atitude errada que o homem faz, que o homem toma, gera uma consequência. Hoje tem gente pedindo de oração e dizendo, pastor, eu escolhi um homem errado e eu me casei, pastor, mas é só uma tribulação. Não foi a escolha.
Pastor, qual é o meu conselho? O senhor permite a gente desquitar? Não vai desquitar coisa nenhuma. Vai viver com ele o resto da sua vida. Foi a sua escolha. Vai viver com ele. Pastor, mas o que é que eu vou fazer? Olha, você tem oração, ora para ele morrer. Porque se ele morrer, você pode casar de novo. Se não, não, está em pecado. Ora, por que não esperou no Senhor? Por que não tomou uma atitude correta? Por que não orou primeiro? Por que não buscou no Senhor? Aí, escolheu lá no mundo qualquer uma, ou qualquer um, fez um relacionamento errado, e agora está encrencado para o resto da vida. Aí chega para o pastor, pastor, ele está me batendo, pastor, olha aqui, ensinado, está me batendo. O senhor não acha que eu devo desquitar? Não, irmão, eu acho que a senhora tem que continuar com ele. Mas por quê, pastor? A sua escolha. A sua escolha. Casamento é casamento. Casou, meu filho, teve uma má escolha, agora aguente as consequências. É o que diz a Bíblia. E ele começou, no verso 14, diz que chegou o momento, porque, irmão, dinheiro pode ser muito, mas se você começa a esbanjar, e pagar tudo para os amigos, e aquela coisa toda, mulherada, meretrizes, bebidas, comida, uma hora o dinheiro vai embora. E a Bíblia diz no verso 14, e havendo ele gastado tudo, ele gastou tudo, houve naquela terra uma grande fome. Olha aí a encrenca, olha aí o problema. Além dele ter gastado tudo que tinha, ainda naquela terra aonde ele escolheu para viver, surgiu uma crise. Houve naquela terra uma grande fome. O lugar para onde ele foi, irmão, entrou em crise. E aí diz a Bíblia, houve uma grande fome, então ele começou a padecer necessidades. Foi a hora que ele olhava para um lado, cadê o amigo fulano de tal? Sumiu. Cadê o Joaquim, o meu amigo? Desapareceu. Cadê o André? Desapareceu. Cadê a Maria? Sumiu. Porque enquanto você tem dinheiro, você preserva os amigos interesseiros, né? Do seu lado. Mas acabou o dinheiro, irmão, tu fica só. E se tu não plantou para colher os verdadeiros amigos, você vai ficar só. A Bíblia diz que houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Você já pensou? Já não tinha mais carro, já não tinha mais lugar para morar, já não tinha mais roupa para vestir, já não tinha mais comida para comer. Ele começou a padecer necessidades. Olha para cá, e a dureza, parece que o texto ainda deixa a gente, se você ler isso aqui e você não entender que o Pai está falando sobre relacionamento, Deus quer relacionar com você, Deus quer que você tenha com Ele um estreito relacionamento. Isso aqui, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, fala de relacionamento. O filho vivia bem na casa do pai, mas ele escolheu, ele preferiu ir embora. E a Bíblia diz, irmão, olha o que diz o verso 15, eu estava lendo aqui, fiquei assustado, porque tem hora que você lê novamente a Bíblia, Deus fala com você de um modo diferente. E ele chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual lhe mandou para os seus campos fazer o quê? Apacentar porcos.
Você já pensou? Aquele filho que outrora nem precisava trabalhar, porque tinha tudo em casa, e do melhor, tinha tudo. Agora, chegou a um dos cidadãos daquela terra, e ele diz: olha, eu tenho um trabalho aí. Mas qual é o trabalho? É para estar aí no seu escritório? Não, o trabalho que eu tenho é para apacentar porcos. Apacentar porcos. E o negócio agrava, porque quando está preto, irmão, e você plantou para isso, e não adianta, a Bíblia diz assim, olha para cá: tudo que o homem planta, isso também ceifará. Isso é inevitável. A colheita é inevitável. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Para agravar ainda mais, olha o verso seguinte, eu até grifei aqui na minha Bíblia. A Bíblia diz que ele desejava comer. Filho, volta lá, filho, ó. Desejava encher o seu estômago. O que é isso? Comer das bolotas que os porcos comiam. Mas nem isso era permitido. Sabe por quê? Porque ninguém lhe dava nada, nem as bolotas. Eu procurei saber o que é essas bolotas. Não era aquele feijão, não é feijão, mas umas vagens que se molhava com água e dava para os porcos. É umas vagens que, olha, só uma região de pessoas muito pobres comiam das bolotas. Comiam das bolotas. Mas a Bíblia diz que nem isto ele podia comer. Porque quando diz ele desejava, não quer dizer que ele estava comendo. Ele desejava. Quando ele, você não pode comer isso aí é dos porcos. Isso aí não, isso é para os porcos, vai faltar para eles. Ele desejava encher o seu estômago, estava vazio, das bolotas que os porcos comiam. E a Bíblia diz, e ninguém lhe dava nada. Gente, isso aqui é muito forte. Essa aqui é uma palavra para a nossa juventude nos dias atuais, que fazem as suas escolhas, que deixa a igreja, deixa Jesus, troca Jesus pelas coisas banais desta vida, quer usufruir das coisas do mundo. E Marcos capítulo 8, versículo 36, está escrito: o que aproveitaria ao homem, a você jovem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveita? Você ganha o mundo inteiro, como esse pródigo fez, mas perde a alma. Ele desejava comer as bolotas, mas ninguém lhe dava nada. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é o verso de número 17, que eu li na leitura oficial. Quando há reconhecimento da nossa parte, que nós fraquejamos, que nós erramos, que nós pecamos, que nós estamos em falta com Deus, que nós tomamos um direcionamento errado para a nossa vida, que nós falhamos perante o Pai, quando nós reconhecemos. A Bíblia diz aí, e caindo em si, eu já aprendo nessa pequena parte de versículo, e caindo em si, equivale a dizer que quando ele tomou a decisão de sair da casa do Pai, ele estava fora de si, agora ele tornou em si. Toda pessoa que toma uma decisão de deixar a igreja, de deixar o convívio espiritual, de sair da casa do Pai, ele está fora de si. Fora de si. Por isso que a Bíblia diz, e tornando em si. Todo esse tempo que ele viveu lá, ele estava fora de si. Aí diz a Bíblia, e tornando em si, disse: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores de meu pai
tem abundância. Eles não são filhos, são empregados, são trabalhadores, e eles têm comida à vontade, eles têm pão na mesa para toda a sua família. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Esta realidade só veio para a vida dele quando ele tornou em si. Isso fala de reconhecimento do pecado. Tem gente que peca contra Deus, a mente se cauteriza e ele acha que não virá uma cobrança, porque Deus dá tempo ao tempo. Deus espera o tempo passar. Mas as pessoas esquecem o que diz lá em Eclesiastes 3:15, que Deus pede conta do que passou. Deus pede conta do que passou. Então cuidado, porque as suas atitudes hoje tem muito a ver como será o seu futuro amanhã. Tem gente que está semeando hoje e ele pensa que não vai colher, mas a colheita é inevitável. Agora, o que me chama a atenção foi a atitude desse moço. Ele caiu, ele tornou em si, e caindo em si, ele tornou novamente em si. Ele diz: poxa, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha a atitude, quando ele cai em si, olha a atitude. Ele diz: levantar-me-ei. Será que o pai não poderia ter colocado, o pai tinha grana, uma comitiva atrás dele, para ver se ele estava ou não bem? Mandado, sei lá, falado com algum representante da nação, do lugar onde ele estava. Enfim, o pai não fez. O pai não fez. Porque ele saiu, porque quis. Ele tomou a decisão, porque quis. E o pai respeitou as decisões dele. Mas o pai estava desejoso para recebê-lo, estava, mas não foi atrás. E aí, quando ele torna em si e reconhece o seu pecado, a sua falha, e ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Não teve dúvida no coração dele. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele já se projetou no que ele ia falar. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti. E ele diz: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Filho, só para os irmãos ficarem, eu gosto de mostrar a Bíblia, né? Mostrar. Ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Não tem problema. Se o senhor não me receber como filho, não tem problema. Eu aceito trabalhar na fazenda como empregado. Não tem problema se o senhor não receber eu como filho. Agora, o que me chama a atenção, irmão, ele não sabia. O pai estava esperançoso que a qualquer momento aparecesse lá naquele caminho, aonde o seu filho sumiu de vista e foi embora de casa. O pai estava desejoso que o filho voltasse. Ele não sabia, mas o pai estava à sua espera. A Bíblia diz que no verso 20, e levantando-se, foi para o seu pai. O que me chama a atenção é que as pessoas hoje se desviam da igreja, deixa a igreja. A maioria culpabiliza o pastor, a esposa do pastor, o filho do pastor, o diácono, o presbítero, tal. Nunca assume a responsabilidade. Esse viu que o pecado era dele, ele que tomou atitude, ele que fez a escolha, e ele mesmo que se levantou. Tem gente que está desviado, esperando que o pastor vai lá buscar ele, mas desviou porque quis.
volte agora. Desviou porque quis. Não foi uma ovelha que se perdeu enfraquecendo, não. Eu vou sair da igreja, não quero saber e tal. Tem uns que saem até blasfemando da palavra de Deus. Aí eles acham que as consequências não vêm. O que me chama a atenção é que esse moço tomou uma atitude e ele assumiu a sua culpabilidade. Diz que ele, levantando-se, foi para o seu pai. E ainda estava longe. E quem viu primeiro? Foi ele que viu o seu pai? Não, foi o seu pai que o viu. Por que o seu pai o viu primeiro? Olha para cá, porque o pai estava à sua espera. Eu quero dizer para você que é pródigo da vida, se desviou dos caminhos do Senhor, Deus está à sua espera. Deus está à sua espera. A Bíblia diz que de longe o seu pai o viu. E o que aconteceu? O seu pai moveu-se de íntima compaixão para com ele. E o pai correu em direção ao filho. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço. E fez o que? O beijou. Oh, irmão. Que atitude linda desse pai. Ele não questionou na decisão do filho. Mas ele disse, deixa. Eu sempre dizia, meu pai dizia que o mundo é uma escola. O mundo é uma escola. Se os filhos hoje não te respeitam, se os filhos hoje não te obedecem, fica tranquilo. O mundo é uma escola. Virá o tempo da cobrança, e que não seja a sua vingança, mas a cobrança de Deus. O pai não revidou, o pai não amaldiçoou o filho. Pelo contrário, o pai o recebeu beijando-o. E olha, nos versos 21 e 22 está escrito assim: e o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Sabe o que o pai fez? Não deixou o filho continuar falando. Enquanto o filho disse essas palavras, olha a mudança trágica no texto. Olha aí para você ver. Enquanto o filho está falando, ó pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. A Bíblia diz, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe o anel na mão, e sandália nos pés. Alguém diz, não, mas isso aí é uma coisa simples. É porque o filho estava maltrapilho, o filho estava como que um andarilho. Aí o pai mandou o filho dar um banho no filho e pôr uma roupa nova. Não, isso na antiga aliança não significa isso não. Colocar um anel no dedo, uma aliança no dedo significa, olha irmão, um novo relacionamento. Agora o pai estava aceitando e diz, ó, você vai ter a mesma regalia que você tinha antes. É o pai recebendo o filho com uma grande festa. Está escrito no verso 23, diz assim, ó, e ele diz, trazei o bezerro cevado. Ele estava cuidando de um bezerro. Bezerro cevado é aquele bezerro mais gordo, mais lindo, mais viçoso, mais bonito. O pai já estava cuidando de um bezerro, mandando seus empregados cuidar, para esse dia designado, quando o filho ia voltar. E aí o pai disse, ó, chegou a hora de matar o bezerro cevado. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Por quê? Olha aí o verso 24. Porque este meu filho, não disse bastardo, disse filho, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, está vendo? Tomou uma decisão errada, tinha se perdido, mas foi achado. O pai não correu atrás para achar o filho, mas ele mesmo caiu em si e reconheceu a sua pecaminosidade, o seu pecado, a sua falha, a sua falta de consideração para com seu pai. Mas mesmo assim, o pai disse, olha, vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Eu vou terminar. Irmão, se você está na casa do Pai, jamais encontra um motivo para sair. Jamais deixe a casa do Pai.